Irmãos, essa manhã eu quero provocar os irmãos a pensar sobre o amor. Pensando sobre a deturpação do amor. Na verdade, o tema é o amor deturpado. Esse é o tema da nossa mensagem. Porque, de verdade, óbvio que a Bíblia vai dizer que no final dos tempos, o amor se esfriaria. Então, nós estamos nesse processo de esfriamento de amor, do amor, que é mostrando que a Bíblia ela é a verdade e que ela, quando disse que o amor se esfriaria, está se comprovando isso. O problema é que, além desse esfriamento, há também uma deturpação desse amor. E eu quero convidar você que, a partir desse verso primeiro, olha aí, 2 Timóteo 2. Paulo vai dizer o seguinte a Timóteo: portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ponto. E que a palavra de Deus ecoe no coração daqueles que leem e praticam a sua palavra. Irmãos, a primeira prisão de Paulo, ela foi por motivação religiosa. A segunda, por motivos políticos. A primeira prisão de Paulo estava ligada à perseguição judaica. A segunda prisão de Paulo estava vinculada ao decreto do imperador romano. Da primeira prisão, Paulo saiu para dar continuidade à sua obra missionária. Já a segunda prisão de Paulo, e eu estou falando da prisão em Roma, Paulo saiu para o martírio, saiu para ser morto. Por volta do ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio expulsou de Roma todos os judeus. A referência está lá em Atos, a partir do capítulo 18. E muitos deles, a essa altura, já eram cristãos, já tinham se convertido. Mas foi no ano 64 depois de Cristo que houve um terrível incêndio em Roma e o imperador Nero, ele pôs a culpa dessa tragédia nos judeus, em especial nos cristãos. Nero chegou ao poder em outubro do ano de 54. Insano, pervertido, um cara mau, era filho de Agripina, uma mulher promíscua e perversa, e conta a história que na noite de 18 de julho de 64, um incêndio
catastrófico estourou em Roma. O fogo durou 6 dias e 7 noites. 10 dos 14 bairros da cidade foram totalmente destruídos pelas chamas vorazes. Segundo alguns historiadores, o incêndio foi provocado pelo próprio Nero, pelo próprio imperador. E Nero, que assistiu a esse incêndio do topo da torre de Mecenas, no cume do Paladino, vestido como um ator de teatro, tocando a sua cítara e cantando versos acerca da destruição de Troia. Foi assim que Nero viu Roma pegando fogo. E pelo fato de 2 bairros onde havia grande concentração de judeus e cristãos, que foram os únicos que não foram atingidos pelo incêndio, Nero então encontrou uma boa razão para culpar os cristãos pela tragédia. Então foram os únicos 2 bairros que não foram atingidos pelo incêndio, eram onde residiam judeus e uma grande parte de cristãos. Nero então coloca a culpa nos cristãos, dizendo que eles que colocaram fogo em Roma. E daí em diante, eclodiu então uma sangrenta perseguição contra os cristãos. E foi justamente no governo de Nero que o apóstolo Paulo foi preso e decapitado. Ele perdeu a sua cabeça justamente no governo de Nero. Muitas foram as atrocidades e crimes bárbaros que foram perpetrados contra os cristãos nessa época. Milhares foram amarrados em postes, incendiados vivos para iluminar as praças e os jardins de Roma à noite. Outros, segundo o historiador Tácito, foram jogados nas arenas, enrolados em peles de animais, para que os cães famintos os matassem a dentadas. Outros ainda foram lançados no picadeiro para que touros enfurecidos pisoteassem e esmagassem os cristãos. A loucura de Nero só não foi mais longe, porque em 68, boa parte do império se rebelou contra ele e o Senado romano o depôs. Desesperado, sem ter para onde ir, Nero então tira a sua própria vida, se suicida no ano de 68. No tempo em que explodiu essa brutal perseguição aos cristãos, Paulo estava fora de Roma visitando algumas igrejas. E por ser líder e o maior do cristianismo, Paulo se tornou alvo dessa ensandecida cruzada de morte. E possivelmente, quando ele estava em Troade, na casa de um homem chamado Carpo, Paulo foi preso pelos agentes de Nero e levado para Roma para ser lançado numa masmorra úmida, fria, insalubre. Inclusive hoje, quando você vai visitar Roma, você pode visitar lá chamado Mamertino, lá se encontra o lugar onde Paulo ficou preso. Hoje é um dos pontos turísticos, ainda hoje, 2000 anos depois, o local, quase 2000 anos depois, o local continua ali, úmido, escuro, insalubre, da mesma forma como era na época em que Paulo esteve preso ali naquele lugar. E dessa prisão, ele escreveu a sua última missiva, que é a sua segunda carta ao Timóteo, esta que nós acabamos de ler. E nessa epístola, Paulo não pede orações para sair da prisão, e ele nem tem qualquer expectativa de prosseguir o seu trabalho missionário. O velho apóstolo agora está convencido
de que a hora do seu martírio havia chegado. E ele está agora fechando as cortinas da vida, fazendo um balanço da sua jornada. E pelas lentes do antropocentrismo idolátrico, Paulo encerra a carreira numa grande depressão. Ele que se havia entregado de corpo e alma à causa do Evangelho, estava agora sozinho numa masmorra romana, sem dinheiro, sem amigos e passando privações. O veterano apóstolo enfrentava a acusação de ser um malfeitor. E por essa razão, os crentes da Ásia o abandonaram. Você vê isso aí no capítulo 1, no verso 15 dessa segunda carta ao Timóteo. Timóteo ficou com vergonha de suas cadeias, está aí no versículo 8 do capítulo 1, quando marcaram a sua primeira defesa, ninguém foi ao seu favor. Ninguém foi lá defender Paulo, está aí no capítulo 4, no verso 16. O resultado é que Paulo foi condenado à pena de morte. Por ser cidadão romano, Paulo não foi crucificado como Pedro, mas foi degolado. E nessa emocionante epístola, Paulo faz um diagnóstico dos últimos dias e diz que seriam tempos difíceis, ou seja, furiosos. E numa longa lista de pecados, vícios e mazelas da sociedade, o apóstolo menciona 3 tipos de amor que estavam sendo deturpados no adoecimento das relações do homem com Deus, com o próprio, ou o próximo, perdoe-me, e consigo próprio. Então ele vai dizer que havia uma deturpação desse amor em 3 níveis. A deturpação do amor com relação a Deus, a deturpação do amor para com o próximo e a deturpação do amor consigo mesmo. Paulo então começa aí, nessa primeira deturpação, Paulo vai falar do amor egoísta. E aí você vê isso no capítulo 3, olha aí na sua Bíblia, no capítulo 3, no verso 2, Paulo vai dizer: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. A palavra grega aqui traduzida por egoísta significa literalmente amantes de si mesmo. Inclusive algumas traduções vai dizer isso, que os homens seriam amantes de si mesmo. Óbvio que o homem aqui está falando do gênero, está falando homem e mulher, o ser humano, que em vez de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele esquece-se de Deus e despreza o próximo. Em vez de adorar a Deus e, como bom mordomo que é, servir ao próximo, o homem vira as costas para Deus e explora o próximo. Esse é um amor deturpado. O homem age como se fosse o centro do universo, onde sua vontade deve prevalecer, onde os seus interesses devem vir em primeiro lugar. Ele olha para o próximo como alguém a ser explorado. Ele não hesita em fazer do outro um alvo da sua ganância. Olha para o outro e olha, eu preciso arrancar o último vintém que ele possui. Ele busca de todas as formas se locupetrar. A sua filosofia é: o que é meu é meu. O que é seu precisa também ser meu. O homem egoísta pensa em si e não no outro. O seu amor é egocentralizado e não centralizado no próximo. Esse egoísmo exacerbado é a origem de todas as mazelas da família
e da sociedade. Então, há um amor egoísta, onde pensa-se primeiro em si, ainda que seja com a desculpa de pensar no outro. Ainda que diga, não, eu trabalho muito por causa da minha família. Não, eu faço isso muito por causa... Mas nada, no fundo, é egoísmo em si. Ainda dentro desse momento de reflexão, Paulo vai falar dessa segunda forma de amor deturpado. Paulo vai falar agora do amor avarento. Os homens serão avarentos, ainda dentro do verso 2. A palavra aqui significa literalmente amantes da prata. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem ama o dinheiro, dele nunca se satisfaz. Quem ama o dinheiro, cai em sua tentação e cilada e atormenta a sua alma com muitos flagelos. Quem ama o dinheiro é capaz de cometer os mais bárbaros crimes para ficar rico. A violência das ruas, os sequestros, os assaltos, a corrupção nas empresas, o desvio das verbas públicas, tráfico de droga, tudo isso está ligado diretamente ao amor ao dinheiro. Nessa sociedade cujos valores estão invertidos, ama-se o dinheiro, explora-se as pessoas. O dinheiro, irmãos, é um excelente servo, mas um péssimo patrão. O dinheiro é para ser usado e não para nos usar. O dinheiro a serviço do bem é uma bênção, mas quando adquirido ilicitamente, é usado para a prática do mal. E que Deus nos livre desse amor perigoso, o amor à prata, que infelizmente invadiu milhares de igrejas, que muitas estão explorando, sugando prata, ouro, daquilo que o pobre que vem em busca de um refrigério na sua alma. E muitos líderes religiosos colocam justamente a forma de ganhar dinheiro através do sofrimento do outro. Paulo vai falar aqui da terceira forma de amor deturpado. Paulo vai falar agora do amor hedonista. Se você olhar para o capítulo 3 aí, no verso 4, Paulo diz: traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. A palavra grega aqui, traduzida por amigo dos prazeres, significa que os homens são mais amigos, querendo mais ter prazer pessoal do que propriamente se aproximar de Deus. Ou seja, os homens amam mais o prazer carnal do que a Deus. Aquilo que a Bíblia chama de hedonista. Vivem para satisfazer os seus desejos mundanos. São escravos dos seus apetites. Querem beber de todas as taças dos prazeres dessa vida. São aqueles que vivem embriagados com as suas paixões. São aqueles que sorvem cada gota dos deleites efêmeros que o mundo lhes oferece. É gente que não se importa com as coisas de Deus. É gente que não busca a Deus. É gente que não ama a Deus, ainda que diga que esteja buscando, ainda que diga que esteja amando, ainda que diga que se importa com as coisas de Deus, mas a sua prática é diferente da sua verbalização. Seu amor é distorcido.
seu amor é invertido. Paulo, então, traz um diagnóstico preciso dessa decadência do homem que ama mais a si mesmo que o próximo, que ama mais o dinheiro do que as pessoas, que ama mais o prazer do que Deus. E aqui, irmãos, cabe uma reflexão nossa, pessoal, de verdade como tem sido a nossa vida, como tem sido o nosso estilo de vida, já que nós somos cristãos e temos sempre lembrado que o cristianismo é um estilo de vida e não uma religião. E como estilo de vida que nós, então, escolhemos ter, se de fato nós não temos sido estes egoístas, se de fato não temos sido estes avarentos, se de fato não temos sido esses hedonitas, gente que pensa só em si, gente que pensa em enricar de qualquer forma, gente que busca os seus prazeres em primeiro lugar, sem se preocupar com a dor do outro, sem se preocupar com o sentimento do outro, sem se preocupar principalmente com aquilo que Deus pensa dele. Os dias são maus. É claro que a Bíblia vai afirmar isso, que no final do tempo o amor ia se esfriar. É importante a gente lembrar que a porta continua estreita, que o caminho continua apertado, que ainda que a gente fale a todo tempo, que fale para todas as pessoas, diz a Bíblia que muitos serão chamados, mas os escolhidos serão poucos. Porque é muito fácil enganar o pastor, é muito fácil enganar o esposo, a esposa, é muito fácil enganar os pais, é muito fácil enganar a sociedade, mas de Deus, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Fato. Querendo ou não, você acreditando ou não, e eu falo isso não para o nosso público que está aqui sentado no templo, mas em especial para os nossos irmãos que estão acompanhando aqui pela internet, acreditando ou não, Jesus vai voltar. Haverá um grande julgamento, e o nosso amor será julgado. E baseado nisso eu quero concluir, dizendo que como cristão, nós temos a obrigação de fugir desses três tipos de amor. O amor egoísta, o amor avarento e o amor hedonista. O cristão é conhecido pelo amor verdadeiro. Porque sem esse amor verdadeiro, a nossa ortodoxia, ela é deficiente. Um dos grandes exemplos de igreja no Novo Testamento é a igreja de Éfeso. Quando Paulo, ele escreve para a igreja de Éfeso, aos Efésios, nós podemos ver uma igreja ortodoxa, uma igreja que zelava pela doutrina verdadeira, uma igreja que zelava pela palavra, uma igreja que zelava em falar de Deus, mas ao mesmo tempo, vemos que ela repudiava os falsos apóstolos e suas heresias, e isso era algo maravilhoso, que ela tinha não só a sua liturgia centrada, que ela não abria mão de estudar a palavra, e com isso ela repudiava qualquer falso profeta que chegava àquela comunidade, que ela repudiava qualquer tipo de heresia que era pregada, isso era maravilhoso, mas a igreja de Éfeso falhou ao abandonar o primeiro amor.
Não adianta ser uma igreja ortodoxa, ser uma igreja tradicional na essência da palavra, ser uma igreja referencial na cidade, ser uma igreja marcada historicamente por ter sido e feito a diferença no local onde ela está inserida, se essa igreja não manifesta o amor de Deus às pessoas. Não adianta ter um lindo culto com música linda, não adianta ter uma ótima mensagem com um pregador de renome, com uma excelente homilia que prende os ouvidos de todos aqueles que estão atentos, se esta palavra, se esta música, se esta igreja ortodoxa não praticar o amor verdadeiro. Jesus elogiou a firmeza doutrinária da igreja de Éfeso, mas repreendeu-a pela falta de amor. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja que ama. Precisamos ser uma igreja que se apaixona por gente. O amor verdadeiro é mais importante do que o conhecimento. O amor verdadeiro é mais importante que os dons espirituais. Vou repetir. Porque, irmãos, a gente gosta muito de ouvir, olha, Deus mandou dizer algo para você. Olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Olha, eu tenho um recado de Deus. Tudo isso que alguém disse já está na Bíblia. Se você lesse a Bíblia, você não precisava nem de ninguém vindo dizendo que era profeta, profetiza, qualquer outra coisa, porque a profecia revelada já está em sua mão. Então, nada disso. Dom de línguas. Paulo vai dizer que ainda que você fale, que eu fale, a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, não adianta. O que adianta dizer siricantara-labacheia, se quando eu saio daqui a minha língua é para falar mal dos outros? O que adianta os dons? Paulo vai dizer que o mais importante dos dons espirituais é amar pessoas. O apóstolo Paulo adverte que ainda que tenha todos esses dons de variedade, de profecia, de conhecimento, de fé, mas se não tiver amor, a minha vida produz barulho. Está aí, 1 Coríntios 13, depois você lá, anota aí, 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Paulo vai dizer que é só barulho, irmão. Não adianta entrar numa igreja barulhenta ou silenciosa como essa, que aqui não está, a santidade não está no excesso de barulho ou na falta dele. A santidade ou ver Deus está quando esta igreja pratica o amor, quer seja fazendo barulho ou quer seja em silêncio. O que importa é que essa igreja ame gente. Esta é a marca. O amor verdadeiro é o principal de todos os mandamentos. Jesus disse que o amor de todos, ou para todos, que esse amar a Deus, amar ao próximo, quando está lá em Marcos 12, que deve definir, deve ser o nosso distintivo, como disse Tim Keller. Quer dar uma carteirada em alguém? Dá uma carteirada de amor. O amor verdadeiro sempre busca a promoção do outro. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 10, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra os outros. Os outros. Irmãos, o amor verdadeiro não visa seus próprios interesses. O amor verdadeiro não é egocentralizado, mas outro-centralizado, se podemos usar essa palavra, que eu acho que nem tem no nosso dicionário. O amor verdadeiro, ele é a apologética final. Jesus disse que somos conhecidos como seus discípulos pelo amor. Olha o que ele diz em João 13, a partir do verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ei, nós só seremos conhecidos como discípulos de Jesus se nós amarmos os outros. Senão, irmãos, seremos apenas mais uma comunidade, mais uma irmandade, como Rotary, como Lions, como Maçonaria, como Rosa Cruz, como qualquer outra comunidade. Aqui eu falo não de forma pejorativa, eu digo de comunidade de gente que se reúne para compartilhar algo em comum. Mas a comunidade que expressa amor por outro, ao ponto de dar a sua vida pelo outro, é a comunidade chamada igreja. É a comunidade chamada cristã. E que Deus nos ajude a sermos uma comunidade conhecida pelo amor. E que o amor de Deus seja visto e conhecido nesta igreja e através dessa igreja. E que aqueles que convivem com o rebanho Pibaçu possam ser confortados pelo nosso amor. Esse é o meu sonho, irmãos. Este é o meu sonho. Ano que vem, o ano de 2024, eu tenho o desejo de viajar pelo Brasil em algumas igrejas específicas que têm sido relevantes no nosso país, para ver o que Deus, conhecer como Deus tem feito o trabalho lá, porque eu quero trazer em 2025, no final de 2024, eu quero trazer um projeto para a nossa igreja chamado Pibaçu 2035, nossos próximos 10 anos. Aonde nós queremos estar em 2035 como igreja do Senhor? Aonde a Pibaçu, se Jesus não voltar, até 2035, que farol nós queremos ser em Manhuaçu, iluminando as trevas. Mas uma coisa é fato, nós queremos ser uma igreja, quando alguém pensar em igreja que ama, eu gostaria que as pessoas pensassem na Pibaçu. Durante muitos anos, nós fomos pejorativamente conhecidos como a igreja dos ricos. Os mais antigos aqui sabem, lembra isso? Levanta a mão só para confirmar o que o pastor está dizendo. Isso. Os mais antigos sabem que nós fomos conhecidos há muitos anos atrás, de maneira pejorativa, como igreja dos ricos. E eu gostaria de verdade que daqui a algum tempo, quando pensasse na Pibaçu, pensasse numa igreja que ama gente. Porque esse é o nosso distintivo. Essa é a nossa carteirada. Isso é a igreja de Cristo. Amar com amor verdadeiro. O resto é deturpação de amor. Amor egoísta, amor avarento e amor hedonista. Isso Deus condena. O amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, é isso que o Senhor busca e espera de uma igreja dele. Amém? Você pode ficar de pé. Eu quero lembrar você que todas as mensagens de domingo você assiste pelo nosso canal da Pibaçu. Então você vai ter essa mensagem durante a semana no canal do YouTube da Pibaçu. Você pode compartilhar essa mensagem com alguém, ouvi-la novamente lá no canal do YouTube da Pibaçu. Também nós temos pelo Spotify. Aí você ouve no seu carro, você ouve no seu celular as mensagens tanto de domingo, de manhã e noite, mas também temos na mensagem de quarta-feira. Você pode ouvir pelo Spotify, você pode indicar outras pessoas. Isso é uma forma da gente também continuar falando do amor de Deus para aqueles que agora estão longe. Amém, irmãos?